Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula 6 do dia 14 de abril de Educação Física. Espero que todos estejam bem, com muita saúde e seus familiares também. Na aula de hoje, então, nós vamos estar abordando o atletismo como um dos esportes e que faz parte da classificação dos esportes de marca. Então, o objetivo na aula de hoje é apresentar para vocês e rever, né, para alguns que já conhecem, alguns conceitos do atletismo, sua origem, sua evolução, as características dos tipos de prova e vamos ver os tipos de corrida que tem no atletismo na aula de hoje, ok? Então, no término da aula de hoje, vocês têm que ser capazes de identificar esses conceitos, né, do atletismo e os tipos de corrida que compõem a modalidade de atletismo, certo? Vamos lá então. Lembrando sempre que as dúvidas sempre devem ser enviadas no WhatsApp ou vocês podem deixar o comentário no vídeo lá no YouTube, ok? Deixa o comentário lá, é importante para que eu possa estar tendo uma ideia de como os vídeos estão chegando para vocês, de como o material está chegando para vocês, certo? Então vamos lá. Um pouquinho então da contextualização histórica do atletismo. Tá? O atletismo ele é a forma mais antiga de esporte que existe. Né? A gente chama o atletismo de esporte base. Por quê? Porque ele envolve o movimento de correr, saltar, arremessar e lançar. Esses movimentos são chamados movimentos básicos para todas as outras modalidades esportivas. Então, as outras modalidades dependem de um ou mais de um desses movimentos para serem executados. Por isso que ele é um esporte base para as outras modalidades. E o atletismo ele é tão antigo, né, que ele já era praticado já há muitos anos atrás, muito tempo atrás. Então ele é um esporte muito antigo, certo? Os primeiros eventos, e aí vem a comprovação dele ser um esporte muito antigo, eles foram iniciados pelos gregos 776 anos antes de Cristo, né? Que foram os Jogos Olímpicos, que tinham como objetivo, né, esses Jogos, fazer uma homenagem ao deus dos deuses, né, dentro da mitologia grega. Já em 1986, e aqui as datas são somente para a gente poder contextualizar mesmo, elas não vão ser em nenhum momento cobradas, né, que vocês decorem essas datas, mas que vocês entendam como foi esse processo histórico. Em 1986, em Atenas, aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então a gente viu lá dentro da história do esporte que existiam os Jogos da Era Antiga, né? E aí passaram a existir os Jogos da Era Moderna. Então os Jogos Olímpicos da Era Moderna são os jogos que a gente tem até hoje, né? Então em 1986 em Atenas se deu início a esses jogos, né? E Pierre de Coubertin foi das pessoas importantes na elaboração e construção desses jogos. Tanto que no ano de 1996, as Olimpíadas voltaram a serem realizadas em Atenas para serem comemorados os 100 anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Okay? Então, o atletismo ele consiste em 3 modalidades, né? Vamos dizer assim. São as provas de pista, que são aquelas provas realizadas na pista de atletismo, como por exemplo corridas e marcha, né? Nós temos a marcha atlética. As provas de campo, que são as provas realizadas dentro do campo de uma pista de atletismo. Então, por exemplo, geralmente no Brasil nós temos a pista de atletismo ao entorno de um campo de futebol. Então, em dias de competições de atletismo, se tiram aquelas goleiras e lá se fazem, se organiza o espaço para a realização das outras provas que não são realizadas na pista. Por isso são chamadas de provas de campo. Na Europa é muito comum existirem já estádios específicos para atletismo, né? Então já é a pista
e já é organizado os espaços para a realização das provas de campo, como por exemplo os saltos e arremessos são consideradas provas de campo. E nós temos as provas combinadas, que fazem uma combinação de provas de pista com provas de campo, que um exemplo é o pentatlo, né, que é a união de 5 dessas provas. O atleta compete em 5, por isso pentatlo. Nós temos triatlo, nós temos pentatlo, heptatlo, que seria 7. Então são as provas combinadas. Então o atletismo se envolve nesses 3 tipos de prova, isso é importante. Nós temos as provas de pista, que são realizadas na pista de atletismo, geralmente e são as corridas e as marchas. Nós temos as provas de campo, que são aquelas que não são realizadas na pista e são no interior, né, na parte interior do estádio, lá no campo. E nós temos as provas combinadas, que é a união das provas de pista com as provas de campo. Ok? É muito comum a gente ouvir, quando se fala em atletismo ou se vê uma competição de atletismo, essa prova ela é indoor ou outdoor, né? Então aí a importância do inglês, né? Para a gente poder entender o sentido e o significado dessas duas palavras. As provas de atletismo podem ser realizadas em locais cobertos, que seria o indoor, né? Fechado, ou ao ar livre, que seria o outdoor, que é ar livre, né? Local aberto. Então, o indoor é fechado, outdoor aberto. E aqui nós temos, então, a pista de atletismo, certo? Então, a gente pode ver muito bem. A pista é essa parte laranja aqui, né? Ela é composta pelas raias, ok? Então, aqui nós temos o que seria a pista referente aos 100 metros, né? Rasos, esse espaço aqui, certo? E ela geralmente a pista ela tem em torno de uma volta, dando uma volta completa na pista pela raia interna. Por que pela raia interna? Porque é onde tem a menor distância. A gente vai ter 400 metros em uma volta, 400 metros. Pela raia interna, pela borda mais interna da pista. 400 metros, certo? Então, por isso que a gente vê comumente, depois da largada, eles correm e depois passam para a raia mais interna, porque aqui se corre a menor distância, né? Se ficar correndo lá naquela outra raia, olha o tamanho da volta que tem que fazer, certo? Então, todas as provas realizadas em cima dessa parte laranja aqui, que eu estou riscando, são as provas de pista. E todas as outras provas que são realizadas lá, ó, na caixa de salto, salto triplo, peso, né, o dardo, o salto em altura, tudo que é realizado nessa parte verde, ó, salto em distância, salto com vara, né, o fosso para a corrida dos 3.000 metros, tudo isso fica dentro do espaço onde são realizadas as provas de campo. Então toda essa parte verde aqui que eu estou riscando agora são as provas de campo. Então a pista, o estádio de atletismo, ele se organiza assim, para as provas de pista e as provas de campo. Por isso que no Brasil se tiram as goleiras, né? Se fosse um campo de futebol, aqui nós teríamos as goleiras. Ó. Teria que se tirar as goleiras para a realização do evento de atletismo. Já na Europa nós temos os estádios já preparados dessa forma, né, prontos para a realização do atletismo. As corridas de pista, então, nós vamos começar a ver. Elas são compostas por diversos tipos de corridas. Elas se dividem. Nós temos vários tipos de corrida e é isso que a gente vai ver agora. Então nós temos corridas de velocidade, que são aquelas corridas com menores distâncias e que o atleta vai muito rápido. Nós temos essas corridas nas distâncias de 100 metros, 200 metros e 400 metros. Essa é a prova que o Bolt, né, corria e bateu vários recordes, foi a de 100 metros. Nós temos as corridas de meio fundo. Então, como já diz ali, ela seria um meio termo, né? Ela não é uma corrida nem com uma distância tão grande, mas também não são distâncias pequenas como as corridas de velocidade, seria um meio, né, uma metade ali.
Então são 800 metros e 1.500 metros. Só para vocês entenderem um pouco melhor, se fosse aqui uma prova de 400 metros, o atleta daria uma volta na pista, meia volta na pista, 200 metros. 800 metros ele teria que dar 2 voltas na pista, só para vocês entenderem o tamanho da pista. Tá? Depois nós temos as corridas de fundo, que são aquelas corridas com mais distância, né? Já mais longas, e aí o atleta não consegue ter tanta velocidade, que são de 5.000 metros, que seriam 5 quilômetros, 10.000 metros, 10 quilômetros, e 42.195 metros, que seriam 42 quilômetros, que seria aqui a maratona, certo? Maratona seria aqui, ó, 42.000 metros. Já pensaram correr uma maratona? Dá para ir correndo até Arambaré e voltar até a ponte de novo. Tá? Não vou escrever tudo aqui, mas é maratona. Tá? Depois nós temos corridas com obstáculos, nas distâncias de 3.000 metros. Tá? Corridas com barreiras, aí nós temos os 100 metros feminino e 110 metros masculino. E depois 400 metros. E corridas de revezamento, tá? Que aí nós temos 4 por 100 e 4 por 400. Ok? Vamos entender um pouquinho melhor cada uma delas agora. Certo? Então as corridas de velocidade, lembrando, corridas de velocidade, distâncias menores, o atleta tem que correr numa velocidade maior. São as corridas mais conhecidas no atletismo. E aí quando eu falei do Bolt, vocês já devem ter lembrado, né? Por quê? Porque é aquela corrida que todo mundo espera, né? Porque é muito rápida, ela é muito explosiva, né? Suas corridas elas possuem raias fixas. O que quer dizer isso? Lembra lá da pista? Quando o atleta larga, se ele largou na raia 1, se a dele é a raia 1, ele tem que correr dentro daquela raia, que seria um espaço semelhante a esse que eu desenhei, ele tem que correr aqui dentro. E ele não pode pisar nas bordas dessas linhas, então ele tem que correr só dentro daquela raia. Tá? Os atletas utilizam o bloco de partida. Esse aqui é o famoso bloco de partida. Então, na hora da largada, o atleta apoia um pé aqui, o outro pé aqui e fica nessa primeira posição aqui que a gente está vendo, ó, tá? Com as mãos apoiadas no chão. Tá? Então, eles usam o bloco de partida para ter a impulsão necessária, né, na hora da saída. Essa corrida ela se divide em 4 fases. Ó. Então, a primeira fase é a largada, que seria esse primeiro movimento aqui. Apoiou os pés lá, apoiou as mãos, vejam que o joelho não toca o chão. Tá? Não sei se a imagem fica boa para ver. Depois nós temos o processo de aceleração, que é quando o atleta começa a fazer uma elevação, né, do tronco, tá? Ele começa a acelerar. Depois, o processo de passada, que é quando ele começa a ganhar manutenção da velocidade que ele ganhou no processo de aceleração. Tá? E aí nós temos a chegada, que é quando ele inclina o tronco à frente com a cabeça. Tá? É isso que conta na chegada, não é o pé. É se passar a cabeça e o tronco. Então, eu passei meu pé primeiro e o outro passou a cabeça, eu ganho o que passou a cabeça. O Bolt corria os 100 metros em 9 segundos. Então, só para vocês terem uma ideia, 9 segundos e 14 eu acho que é o recorde. 9 segundos, 100 metros. É muito rápido, então a gente contar até 9 é o tempo que ele larga aqui e é o tempo que ele chega lá no final dos 100 metros. É muito rápido, né? Então essas são as corridas de velocidade. Depois nós temos as corridas de meio fundo. As corridas de meio fundo já são corridas que têm uma distância um pouco maior e os atletas não conseguem ter uma velocidade igual a que eles têm nas corridas de velocidade. Também estão entre as principais provas das Olimpíadas, né? São provas muito aguardadas nos Jogos Olímpicos.
Nos 800 metros, os atletas devem realizar 2 voltas na pista, é aquilo que eu falei, porque a pista tem 400 metros. Nos 1.500 metros, são 3 voltas e meia na pista, para fechar a distância de 1.500 metros. Eles devem permanecer na sua raia inicial até o final da primeira curva. Então, nas corridas de velocidade, nós temos as raias fixas. Lembra lá da raia? Ó, é isso aqui. Esse espaço aqui é a raia. Então, nas corridas de velocidade, o atleta não pode sair daqui de dentro. Nas corridas de meio fundo, até o final da primeira curva lá na pista, né? Porque a pista ela é oval, então quando ele terminar de fazer a primeira curva, ele pode correr daqui de cima lá para a raia número 1. Para a raia mais próxima é onde tem a menor distância. Se ele fizer isso antes do final da primeira curva, ele vai ser penalizado e eliminado da corrida. Então tem que esperar passar lá a primeira curva. Por quê? Para que todos os atletas corram a mesma distância, certo? Porque senão os atletas não vão correr a mesma distância. Nas corridas de fundo de 5.000 e 10.000 metros e a maratona, que é 42.000 metros, são corridas já mais de longa distância, né? E aí nós temos até aqui um exemplo do cross country, né? Que são as corridas realizadas em campo. Então, nas corridas de 5.000 e 10.000, os atletas correm na pista de atletismo, dentro da pista lá. Algumas corridas são realizadas off-road, que é esse caso aqui, corridas realizadas no campo, lá no campo, no meio da natureza. A maratona, que tem 42.195 metros, possui um roteiro que é percorrido pelas ruas da cidade, que é esse exemplo aqui. Então, aqui nós temos o exemplo da maratona. Ela pode ser dada largada dentro, e geralmente é dentro, nos Jogos Olímpicos, né? É dada largada dentro do estádio de atletismo, os atletas dão uma volta inteira lá dentro, aí eles saem para a rua, fazem o percurso nas ruas da cidade e depois terminam correndo dentro do estádio de novo. Geralmente nos Jogos Olímpicos são assim. E pode existir, por exemplo, a gente tem a Maratona de Porto Alegre, a gente tem a São Silvestre em São Paulo, a Maratona de Nova York, que ela inicia na rua e termina na rua, sempre toda ela realizada na rua. Mas a distância é sempre a mesma, 42.195 metros. Okay? Corridas de obstáculo, 3.000 metros. E aí aqui a gente tem uma imagem para ilustrar um pouco melhor. Por que obstáculo? Porque o atleta tem o fosso aqui, né, com o cavalete e o fosso com água, e durante o percurso ele tem barreiras posicionadas que ele tem que pular então. Então a corrida com obstáculo ela inclui 35 saltos ao total. Desses 35, 7 são sobre a água. Então eles têm que dar 7 saltos aqui sobre esse fosso. Cai na água e segue correndo. E 28 sobre obstáculos, que são as barreiras essas posicionadas ao longo da pista. O salto sobre o fosso é o 4º em cada volta. E os obstáculos são colocados quando os competidores passam para entrar na primeira volta. Então já passou para entrar na primeira volta, já tem as barreiras posicionadas para eles saltarem. As corridas com barreiras, né, as barreiras são esses objetos aqui, né, que a gente está vendo, essas barreirinhas que parecem cavaletes, e eles possuem alturas diferentes para o masculino e feminino, e elas acontecem da seguinte maneira. O objetivo é saltar uma série de obstáculos e chegar à linha de chegada. Então, aquele que chegar primeiro, vence. Vocês veem que o atleta utiliza uma técnica específica para quê? Para que ele ganhe distância e não altura. Ele não quer altura aqui, porque se ele pular para cima, ele está perdendo velocidade, e aí ele vai perder a corrida. Então, nas corridas de 100 metros e 110 metros, os atletas partem do bloco de partida, igual à corrida de velocidade, 100 e 110, e correm em uma pista reta e saltam 10 barreiras. Nas corridas de 400 metros, os atletas também partem do bloco de partida, saltam 10 barreiras,
porém as barreiras são mais baixas que as barreiras da prova de velocidade. Por quê? Porque a distância é maior e o atleta vai cansando mais, porque está em mais tempo em atividade, então não pode ter a mesma altura a barreira, ok? As corridas com revezamento, certo? Também são provas muito conhecidas. Aqui nós temos um revezamento feminino de uma equipe brasileira acontecendo, ó, onde uma atleta vem e entrega o bastão para outra, tá? Então, cada um dos 4 atletas corre uma seção da prova. Como assim? Aqui diz assim, 4 por 100. O que quer dizer isso? 4 são o número de atletas que vão revezar, então são 4 atletas. E aqui é a distância que cada atleta vai correr. Então, por exemplo, cada atleta aqui vai correr 100 metros. Tá? O total de 100 metros os atletas vão correr. Na prova 4 por 400, os atletas vão correr a distância total de 400 metros. Tá? Então, ó, cada um dos atletas corre uma seção da prova, não correm a prova toda. E passam o bastão ao próximo da equipe. A passagem do bastão deve ocorrer dentro da zona de troca. Aqui a gente não enxerga, mas no chão tem uma marca que indica onde é a zona de troca. Okay? Se ocorrer fora dessa zona, a equipe é eliminada. A prova 4 por 100 possui raia fixa. Então os atletas não podem trocar de raia, mesmo esquema que. Na prova 4 por 400, após os 100 metros iniciais, podem utilizar a borda mais interna. Então, correu 100 metros, pode utilizar a borda mais interna. Em eventos olímpicos, se o bastão cair, a equipe é desqualificada. Então, caiu o bastão, se esse bastão aqui na hora da passagem cair no chão, a equipe é eliminada. Tá? Bom, chegamos na parte final da aula, que é a atividade devolutiva. E ela é muito simples, vai exigir só um pouquinho de boa vontade e dedicação de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá e vão marcar um local de partida, que aqui está sinalizada por esse cone, e vocês vão correr, certo? E vão posicionar no mínimo 3 obstáculos lá, o que vocês tiverem, garrafinha PET, cabo de vassoura, enfim, o que vocês tiverem. Vão correr e vão pular por cima desse obstáculo. Tá? Tentem fazer com um pé de cada vez. Né? Pula passando um pé, depois o outro. Pula passando um pé, depois o outro. Esse é o primeiro exercício. Tá? O segundo, tem a linha lá de partida de novo, identificada aqui por o cone. Tá? Vocês vão fazer sempre a saída baixa, aquela posição baixa, né? Deu a largada e corre em velocidade até uma linha que vocês determinem lá. Essa distância aqui, o espaço que vocês tiverem. Quem tem um espaço grande, que tem, vamos por lá, 20 metros, corre 20 metros. Quem tem um espaço pequeno, que é só 5 metros, corre 5 metros. É o espaço que vocês têm. Ok? Com segurança, né? Não coloquem o final próximo de alguma coisa que vocês possam bater, sempre observem bem o espaço. E essa outra aqui, vocês vão fazer assim, vocês vão ter que ter 3 objetos aqui, pode ser ursinho de pelúcia, pode ser madeirinha, pode ser o que for, tá? Vocês vão colocar esses 3 objetos ao lado do ponto de partida, que aqui está identificado pelo cone, e vocês vão levar um objeto até o outro lado, deixou o objeto lá. Vão voltar, vão pegar outro objeto e vão levar de volta lá para o lado de lá, como se fosse uma corrida de revezamento. Voltou, pegou o objeto e levou para terminar a corrida lá, ok? Certo? Bem tranquilo, né? Faça cada um dentro do seu espaço com segurança. E aí, dando sequência, depois de terminar as atividades, vocês vão registrar lá no caderno, com a data direitinho, as percepções de vocês sobre a atividade. Facilidades e dificuldades que vocês tiveram ao realizar as atividades e o sentimento, como vocês se sentiram ao realizar os exercícios. Ok? Essa é a nossa aula. O vídeo ficou um pouquinho mais longo porque tinha um pouco mais de conteúdo,
Eu tentei reduzir o máximo possível. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.